pouquinho só. Já entrou. Ué. Que fria. Você escolhe o hino aí na hora? Não, eu boto uma... Vai indo... É, vai indo... Ele escolhe automático, né? Ele espalha? Ele vai indo... Ele obedece a escolha? Não, só se o senhor ficar digitando, lê. Renato, boa noite. Quem? Renato. Boa noite, Renato. Marcos Lucilene, boa noite. Marcos Lucilene, boa noite. Gabriel Jamile, boa noite também. Tânia, boa noite. Boa noite, Tânia. Edelberto, boa noite, irmãos, graça e paz. Boa noite, Edelberto. Dona Celi, boa noite. Ele. O João, boa noite. Boa noite, João. A Tati, boa noite, irmãos. Boa noite, Tati. A tia Miriam, boa noite. Miriam Ferreira. Nívia, boa noite. Nívia. Nívia, boa noite, Nívia. Deus te abençoe. Você e o Rodrigo. Por que, senhor? Não estou escutando. Joãozinho entrou. Já foi falado dele. Já falei sobre ele. Às vezes me perguntam qual o time escolhe. Deus onipotente, ouve nossas vozes, teu nome confirmou. Santo, santo. Justo e compassivo,
Edilson Lazaroto, boa noite. Edilson Lazaroto, Deus te abençoe. Boa noite. Dona Edna, boa noite. Boa noite, Dona Edna. João Salvador, graça e paz. João Salvador, Igreja Presbiteriana Eclésia. Toda sorte de bênção sobre sua vida, que seus projetos estejam sempre no coração de Deus. João Salvador. Boa noite, seu João Salvador. Deus te abençoe. É um prazer tê-lo aqui. Dona Terezinha, boa noite, irmãos. Agradecer as orações pelo Everton Luiz. A graça do Senhor Deus está operando na vida dele. Amém. Os médicos estão admirados com a recuperação do mesmo. Não tinha chance alguma. Continuemos orando porque vai fazer quimioterapia agora. Obrigada, irmãos. Amém. Isso aí, Dona Terezinha. Vamos continuar buscando a presença do nosso Deus. Jorge, boa noite. Alô, Jorge. Boa noite. Ana Paula Santos, boa noite, irmãos. Ana Paula do Adilson. Ana Paula, boa noite. E o Adilson também. A Nívia pediu oração pela filha Natália, que machucou o pé na escola, e por ela que está com pressão alta. Dudu Santos, boa noite, reverendo, meu grande amigo. Boa noite, Dudu. Tá tudo bem contigo? Dudu e a política. A Nívia tá com a pressão alta, né? Isso, e a filha machucou o pé. Quem é a filha? É, Natália. Pode deixar, Nívia, estaremos orando.
Jaque, boa noite. Boa noite, Jaque. O João pediu oração pelo vizinho Zezinho que se encontra enfermo. Orar pelo Zezinho. Aham. Tia Noemi, boa noite. Deus abençoe a todos. Zezinho. Helena Luz pediu oração por G. Anderson. Está com depressão. Noemi, boa noite. Qual é o nome? G. Anderson. G. Anderson. Depressão. Isso. Estaremos orando pelo G. Anderson. Vai iniciar? Iniciar? Bom, vamos dar nisso. Bem, meus irmãos, nós vamos iniciar esse momento de estudo bíblico da Palavra de Deus com uma oração. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, na Tua santa presença nesse instante nós nos colocamos para estudar a Tua Palavra. Clamamos a Ti, ó Deus, que Tu venha nos orientar, venha iluminar, ó Deus, a Tua Palavra para que nós possamos compreender e assim, ó Pai, possamos andar conforme os princípios estabelecidos nelas por Ti. Obrigado, ó Deus, por tantas bênçãos derramadas, por as orações, ó Deus, que a Tua igreja tenha levado até a Ti e Tu tens respondido, ó Deus, de acordo com a Tua soberana vontade e tem nos trazido motivos, ó Deus, de alegria no coração. Tu és um Deus bondoso e tens nos abençoado e nós Te agradecemos muito, ó Deus, por isso. Pedimos a Tua bênção para essa live, que ela possa atingir corações de pessoas que estão fora da Tua igreja, aqueles que não conhecem a Jesus e a todos nós que já conhecemos, que venha de exortação e ensino. Perdoa-nos e fortifica-nos em Cristo, é o que nós clamamos. Amém, Pai. Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus registrada por Lucas, lá no capítulo 17, do versículo 26 em diante, quando Jesus está ensinando a respeito da vinda do reino de Deus, da sua segunda vinda. E ele vai então dizer o seguinte a partir do versículo 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Meus irmãos, esse texto aqui, ele é muito sugestivo, né? Podemos aprender muitas coisas a respeito desse ensinamento de Jesus, mas existe algo nesse ensinamento que é essencial que a igreja, que nós como crentes venhamos a aprender para podermos, meus irmãos, assim moldar a nossa vida de acordo com aquilo que Jesus pretende nos ensinar através dele. Nós poderíamos falar uma série de coisas a respeito desse texto, já preguei a respeito desse texto várias vezes, mas hoje eu queria focar um fato, o que Jesus
está pensando no seu coração na hora que ele começa a ensinar aos discípulos a respeito da sua vida e vai comparar esse período da vida dele, próximo da sua vinda, ele vai então comparar com os dias de Noé e de Ló. E é aí que nós vamos aprender algo de precioso que muitas vezes não nos aparece assim bem na frente do texto, né? O Espírito Santo tem que nos orientar e nos levar a um conhecimento mais profundo, né? O que nós vamos ver aqui, o Senhor Jesus Cristo nos ensinando algo de precioso que nos leva a uma meditação muito séria, tá? A desatenção aos avisos que Deus envia, que o Senhor Jesus Cristo está enviando, né? Uma falta de atenção a avisos que nos traz a palavra, que são extremamente vitais para a nossa vida. Jesus, quando está ensinando a respeito da sua segunda vinda, ele também está vendo, né? Ele está presenciando escatologicamente o tipo, as pessoas que realmente o que estarão fazendo nesse dia. Um erro que foi cometido, inclusive, na geração de Ló e na geração de Noé, né? Foi um erro cometido lá atrás e que serve de exemplo para as próximas gerações até chegarmos aqui onde nós estamos. E é muito importante nós aprendermos isso, porque hoje tem muitas pessoas que acham que estão indo para o céu e que realmente está tudo muito bem com ela, mas talvez os irmãos olhando para esse texto vão dizer assim, mas olhar para esse texto não dá para concluir que essas pessoas que estavam aqui achavam que está fora, né? Mas se nós observarmos bem o texto, nós vamos ter que concordar com Jesus Cristo a respeito de algumas características extremamente importantes. A primeira coisa que nós vamos ver, meus irmãos, que Jesus Cristo, quando olha para Sodoma e Gomorra, para Sodoma e no período de Ló, Gomorra, e também no período do dilúvio, o Senhor Jesus Cristo vai nos focar algo que nós vamos ver aqui, que já começa no ponto primeiro, o perigo maior que Jesus vê. Aquilo que o Senhor Jesus Cristo está vendo naquela geração, que está vendo na nossa geração, mas que tem uma grande quantidade de pessoas no mundo e dentro da igreja, tá? Muita gente dentro da igreja e no mundão, né? Que estão exatamente muito semelhantes àquela geração. A primeira coisa é esse perigo maior. Talvez alguém pense que o perigo maior é o que aquela geração estava vivendo. Mas é algo interessante porque quando nós olhamos para o texto, nós vamos observar, olha de novo para o texto atentamente, tá? E você vai observar essa lista que Jesus nos dá. Observe a lista que Jesus nos dá, né? E preste atenção às coisas que as pessoas estão fazendo naquele tempo, né? O que as pessoas faziam naquele tempo. Observem bem para você ver por que então, porque Jesus diz que na sua volta será semelhante. Ele está dizendo aqui que, por exemplo, nós, estudando a Bíblia e sabendo o que levou ao dilúvio, e a Bíblia nos ensina, e o que levou à destruição de Sodoma e Gomorra, tá? Sabemos que havia violência de tal modo como o mundo nunca havia visto. Não é verdade? Nós sabemos que tinha essa violência no período antigo. E sabemos que essa violência que existiu lá atrás, ela se faz presente hoje. Existe uma violência descomunal, né? Junto com imoralidade grosseira. A imoralidade ela tem se tornado realmente muito grande, né? Como Sodoma, como sodomia, como a homossexualidade, não é? Mas Jesus não fala de nenhuma dessas coisas. Observou na lista se Jesus Cristo, quando vai falar assim, essa geração é semelhante à geração de Noé e depois fala de Ló, mas Jesus não é uma geração que realmente está lá cometendo pecado, essa geração está lá com bebedice, essa geração está lá
fazendo tudo errado e que por causa disso eles não vão para o céu. Você não vê Jesus citar isso. Não vê no texto, você não vai ver. Mas Jesus não fala de nenhuma dessas coisas aqui. Ele também não vai mencionar aqui alcoolismo, não vai mencionar perversões sexuais. Por quê? Porque quando nós olhamos para esse texto, Jesus Cristo tira de foco uma coisa que é evidente, é notório, não é? E essa tem sido a mensagem da igreja, essa tem sido a exortação que a igreja recebe da palavra para combater, para enfrentar. Mas nesse texto, Jesus Cristo está enfocando algo que é mais importante. É impressionante, mas é uma realidade. É extremamente importante nós aprendermos com esse texto o porquê que Jesus Cristo omitiu, né, na questão da geração antediluviana e a geração de Ló, né, os seus pecados graves. Você vai ver que ele vai citar esse texto e não menciona isso. Ele disse casam, se dão casamento e vai embora falando. Mas na sua essência não vai falar disso, não é? E nós conhecemos que havia isso. Nós conhecemos tanto, temos tanto conhecimento a respeito do pecado que destruiu Sodoma e Gomorra e do dilúvio, que o pecado era tão grave no dilúvio que o Senhor Deus resolve destruir a humanidade, né? E deixou só a família de Noé. E depois vai repetir isso lá em Ló, em Sodoma e Gomorra, né? Vai destruir 2 cidades também baseado nesse princípio. Por quê? Porque Jesus não menciona essas questões graves, né? Para a geração que estamos vivendo agora e será a geração, também uma geração que virá, né, antes da volta dele, estará fazendo a mesma coisa, não é? Essas questões, meus irmãos, têm nos levado a meditar profundamente na palavra de Deus. Por que Jesus vai omitir esses fatos, né? Ele vai dizer assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem, cadê no dia da volta dele, onde comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Jesus cita tudo o que é positivo, tudo o que é correto, e não citou nenhum pecado daquela turma. Então, o perigo maior para Jesus qual é? Por que Jesus ensina isso? Por que Jesus não menciona essa questão tão preciosa? Não é verdade? Nós podemos parar para pensar aqui que Jesus Cristo poderia ter falado assim como nós pregadores estamos sempre constantemente pregando contra o pecado de tal forma que, né? Mas aí nós vamos descobrindo aos poucos, meus irmãos, o que Jesus está querendo dizer nesse texto. Está ligado realmente que há coisas boas que deixam pessoas fora do céu. Há coisas boas que vão deixar pessoas fora do céu. Há pessoas que não vão entrar no céu baseado nesses princípios que nós estamos descobrindo aqui, né? Nós vamos descobrir aqui por que Jesus então começa dizendo, não mencionando lá os pecados da época. Em vez disso, Jesus, tá? Olha com cuidado para o texto que nós vamos observar o que ele diz, que as pessoas estavam fazendo imediatamente antes da condenação final, ou antes de cair sobre eles, né, o juízo. Eles estavam comendo. Eles estavam bebendo. Mas o texto não menciona embriaguez. Eles estavam comendo. Eles estavam bebendo. Não é isso? Eles estavam casando, noivando, ou em outras palavras, como ele vai repetir no do Ló, dando-se em casamento, noivando, comprando, vendendo, prestem bem atenção, plantando, construindo. Não
pecado nisso. Interessante que no primeiro ponto, como nós vimos aqui, o Senhor Jesus Cristo faz questão de não mencionar esses pecados. Então ele começa a fazer uma lista de coisas que não é pecado. E que apesar de não ser pecado, tá? Não vão deixar as pessoas entrar no céu. Não vão. Vão para o inferno. E aí a gente fica diante desse texto, parece confuso, mas não é, não é? Ele vai falar bem claro isso. Vendendo, plantando, casando. Casamento é uma ordem divina, não é isso? Paulo chega a dizer a pessoa que está, é melhor que se case, né? É melhor que se case, assim, desde Josué, que o povo chega na terra prometida, em Canaã, a ordem divina foi o quê? Que eles plantem, que eles colham, e que agora, então, serão abençoados nessa terra, que eles vão ter que produzir. E é exatamente o que eles estão fazendo. Ele diz que Jesus está citando aqui. Eles estão comendo, né, do seu trabalho, estão casando, era necessário um casamento, faziam seus noivados, não é isso? Vendendo, plantando e construindo. Construíram casa, construíram suas fazendas, construíram seus sítios e, enfim, se empenharam no trabalho, trabalharam duro. E é disso que Jesus está falando aqui. E nisso não há pecado. O que pecado que há nisso? Né? Não existe pecado nessa lista. Não é mesmo? Não, não existe. Todas as coisas são boas, são legítimas, inclusive. Não é? Porque, em verdade, tudo que Jesus menciona aqui, tá, é recomendado pela palavra de Deus. Foi o próprio Deus quem recomendou, tá, que as pessoas vivessem dessa forma. Que plantassem, que comessem, que bebessem, que trabalhassem, que construíssem, que ficassem noivo, que se casassem, que tivessem família. Não é verdade? Tudo isso é parte do princípio da lógica divina, que manda fazer isso. Não é? E Jesus relaciona aqui, é recomendado. Desejam ser fiéis no cultivo da família e aos servos do Senhor. Então, quando você olha para esse quadro de Jesus citar realmente isso, nós ficamos parados olhando, eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. E o mesmo aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Se você for pegar estas coisas que são relatadas por Jesus aqui, você pode perder a explicação que você tem que dar a respeito da destruição de Sodoma. Porque se nós não prestarmos bem atenção, nós vamos achar que Sodoma foi destruída, afinal de contas, por causa de quê? Por que ela foi destruída? Por que o mundo vai ser destruído? Por que a humanidade vai ser destruída? Por que essas coisas estão acontecendo? Por que Jesus não menciona estes fatos? O que Jesus tem na mente? O que Jesus está pensando quando começa a nos ensinar a favor de um ponto que é extremamente vital e importante para nós, que está no texto? Só não está claro, está intrínseco. Não é? E quando eu estava estudando esse texto aqui, eu parei para pensar sobre isso e eu fiquei imaginando assim, mas a gente sabe que aquela turma ali era da pesada, né? E se você for olhar para o mundo de hoje, você vai chegar na mesma conclusão. Nós estamos passando por uma situação no mundo e onde a violência tem aumentado, as pessoas continuam casando, dando-se em casamento. Quando a Bíblia fala dando-se em casamento, está falando que um pai de família entrega a sua filha para casar, para ficar noiva e casar. É por isso que eles se dão em casamento, não é? E é importante saber muito bem sobre isso. Agora, o que isso tem pesado na balança para a decisão da destruição de Sodoma? O que isso pesou na balança para Deus destruir a humanidade? Pesou totalmente. Mas o que Jesus quer focar aqui?
O que Jesus quer deixar aqui bem claro para nós é que existe um problema grave e que a gravidade desse problema vai superar os outros. Isso mesmo, porque se eu parar para olhar para os pecados que realmente levaram à destruição do fim do mundo, do dilúvio e de Sodoma, nós vamos chegar a um ponto, não é? Que nós vamos ter que explicar o porquê que o Senhor Deus fez isso. E aí nós vamos ter um problema, porque Jesus não cita nenhum pecado. Mas existe algo estranho. Existe algo que esse povo fez. Existe algo que traz ao nosso coração uma lembrança que, de fato, nós precisamos andar com ela constantemente em nossos corações. Porque se nós olharmos para o quadro, nós vamos observar que realmente a terra foi destruída por pecados graves da humanidade. Quando Deus resolve destruir lá em Noé, e nós temos uma lista ali grande, mas quando Jesus adverte que à volta dele o mundo vai estar se comportando idêntico ou conforme se comportou a geração de Noé e a geração de Ló, ele está deixando um recado bem claro que eles fizeram uma coisa, tá? Que a próxima geração iria repetir. E é interessante porque os outros pecados que nós vimos o mundo todo realmente praticando, né? Tudo aquilo que eu acabei de dizer aqui, a imoralidade, a grosseira, como sodomia, o homossexualismo, nós vamos observar que estas coisas têm soluções prometidas na palavra de Deus. Uma pessoa pode ser salva pela palavra de Deus, mesmo com todos os erros e pecados que havia antes do dilúvio, solucionado em Cristo. Se você pegar Sodoma e o pecado existente em Sodoma, elas podem ser solucionadas em Cristo. Mas Jesus está falando de um problema aqui que não se consegue solucionar como a Bíblia ensina. Só tem um meio para resolver isso. E quando nós olhamos para o texto, nós podemos correr um grande perigo de fazer parte daquele grupo dentro da igreja que acha que está indo para o céu, que acha que estão salvos e que acha que está tudo muito bem. Mas eu tenho me impressionado muito, meus irmãos, porque às vezes quando eu prego sobre o inferno, sobre o perigo das pessoas não entrarem no reino dos céus, quando se fala sobre esse aspecto da palavra de Deus, as pessoas têm ouvido essas palavras, têm ouvido a respeito disso, e as pessoas não têm acordado para um ponto. Não. Elas estão pensando, meus irmãos, teoricamente, que a coisa é uma brincadeira. E aí nós já começamos a deslumbrar e a ver nessa caminhada do raciocínio de Jesus Cristo, que a vinda dele para a terra, ela vai estar baseada e alicerçada num ponto grave. A pergunta é muito simples. Como você está levando a sua vida cristã hoje, tá? É o que vai determinar se você está indo para o céu ou não. Não é? Porque a grande maioria das pessoas se autoconvenceu do céu. Ela se autoconvenceu do céu porque ela está cometendo um erro que não é perceptível a ela. E nós vamos observar isso exatamente nessa quantidade de coisas boas, né? E há coisas boas que podem afastar o homem do céu, não é verdade? E quando nós olhamos dessa forma, nós vamos ter que concordar, tá? Que o ser humano ele está sendo absorvido, tá? Pelos seus próprios interesses. Aí então nós vamos passar a entender o que Jesus está ensinando. Jesus está ensinando que existe uma coisa que vem desde o Éden, né? As pessoas não dão a devida atenção ao perigo, elas não dão a devida atenção
aos perigos, elas estão realmente desatenciosas ao perigo que é eminente nas suas vidas e perigoso. E por que elas não estão? Elas não estão. É porque elas estão absorvidas pelos seus próprios interesses. Então, se você pegar a lista de coisas boas que Jesus Cristo faz a narrativa dele, você vai chegar a um ponto de que realmente existem coisas boas que tiram o homem do céu. Tira. Por quê? Meus irmãos, a grande maioria das pessoas que estão largando a igreja, que não estão mais amando a igreja e que estão sempre arrumando um meio de se afastar do meio do povo de Deus e de não se relacionar com as coisas de Deus, com a Bíblia, com a oração e com tudo mais, está totalmente ligado a um ponto, meus irmãos. Tá? As pessoas estão se envolvendo demais naquilo que interessa a ela. Se você pegar essa lista, você vai ver que é uma lista de interesses tremendo, tá? É uma lista tremenda, porque Jesus, meus irmãos, ele vai se concentrar nas coisas boas. Por quê? Né? Ilegítimas, que as pessoas fazem nos dias anteriores ao julgamento. Se você pega o ponto primeiro aqui, você vai ver que Jesus Cristo não cita o erro e o pecado. Jesus vai se concentrar nas coisas boas. Já começamos a deslumbrar aí, tá? A visualizar aí a intenção que Jesus Cristo vem nos dar. Né? É que existe no mundo e no ambiente em que vivemos, na forma como vivemos, na cultura que vivemos, tá? Uma facilidade muito grande de nos absolvermos. E isso Jesus Cristo está deixando bem claro para nós. E ele vai dizer, inclusive, ele vai dizer os meios como isso acontece. E aconteceu no período antes do dilúvio. E aconteceu lá em Ló. E vai acontecer na proximidade da volta dele. Sim. O desinteresse, tá? Ele é fruto, meus irmãos, de quando nós nos absolvemos demais, dando a atenção exagerada às coisas desse mundo. Se você pegar essa lista aqui, Jesus Cristo coloca em foco, aqui você vai aprender que ele é realmente o mestre dos mestres, né? E que você vai chegar ao ponto, ele diz assim, olha, assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem, que comiam, bebiam. Sim, Jesus Cristo, meus irmãos, ele está tentando nos dizer algo vital, vital. Por que ele não foca lá o pecado, vai falar das coisas boas, e agora ele vai dizer que as coisas boas podem me levar para o inferno? Eu não, porque eu já estou salvo, e nem você, que tem Jesus. Mas pessoas que estão envolvidas na igreja de uma tal forma, que estão fazendo coisas, meus irmãos, que não é pecado, que não está errado para fazer aquilo, não. Inclusive há uma recomendação bíblica para isso, não é? E ele está alertando contra a nossa total desatenção à sua palavra. Isso. Meus irmãos, as pessoas não têm mais prestado a devida atenção à palavra. Não tem. Não sabem mais o significado, eles tiram o texto para fora do contexto, eles não vivem a palavra, as pessoas não estão conseguindo mais viver a palavra na sua essência, tá? A pregação de Noé se perdeu no meio de um grande atropelo de negócios, tá? Noé estava lá pregando e ela se perde no meio. Noé parece que está falando para uma multidão em movimento, vai, vem, faz negócio, casa, se dão em casamento, come, bebe, vão para restaurante, sai do restaurante e vão não sei para onde, voltam de lá para cá e vão trabalhar e voltam e ganham dinheiro e que se envolvem em construção, que se envolvem em obras e vão se envolvendo e vão se envolvendo, mas estão esquecendo um ponto essencial e vital, que é dar a devida atenção à palavra de Deus, que está trazendo o aviso do juízo final. Está trazendo um aviso de nossas fragilidades. Está trazendo um aviso que nós podemos perecer em busca de coisas frívolas.
Mas isso envolve, meus irmãos, isso consome, absorve, né? Os interesses, nós temos que ter uma capacidade muito grande de refrear os nossos interesses, de tirar o foco exagerado em cima de nossos interesses e descobrir que o verdadeiro interesse tem que estar focado em Cristo, na palavra dele. Porque aqui deixa bem claro que assim que Noé está pregando, quando acabou de pregar lá, que resolveu tudo, entrou os animais na arca, ele fechou e veio o dilúvio. E essas pessoas não perceberam que o dilúvio veio. As pessoas não observaram que Ló tinha saído de Sodoma. Não observaram nada, não observaram o que estava acontecendo. Não estavam mais dando ouvido à pregação. Criam-se várias formas de se desviar do verdadeiro conteúdo da palavra de Deus. Se justificando, não é se justificando não, meus irmãos. As pessoas hoje, elas estão se envolvendo de tal forma que elas estão se distraindo. Elas não estão mais com o foco essencial na palavra de Deus. Ela não conduz a sua vida pelos interesses de Deus. Jesus deixou bem claro: acumulei para vós tesouros no céu. Por que ele fala isso? Jesus fala isso porque ele sabe, meus irmãos, que se nós focarmos os nossos tesouros no céu, ele disse o quê? Aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Se o seu tesouro estiver ligado a esse mundo, aqui vai estar o nosso coração. E nós vamos ser absolvidos por coisas boas que vão me distrair, vão me levar para o inferno. As pessoas que nós estamos pregando, estamos falando, já falei, vou repetir, não vai levar para o inferno nenhum crente salvo, sem condição de lógica. Mas também nós temos que parar para observar fatos que são extremamente importantes. O que está me distraindo? O que está me absolvendo? Hein? O que está me absolvendo? A minha vida todinha eu vou passar sobre a terra. De que forma? Não é? Ele está nos alertando, meu irmão, contra a nossa total desatenção à sua palavra. É interessante que toda vez que eu leio, ou eu prego, ou eu falo sobre a desatenção da Bíblia, que as pessoas não têm lido a Bíblia, procurado a Bíblia, eu tenho encontrado, meus irmãos, pessoas que realmente acham que já são autossuficientes, já conhecem a Bíblia o suficiente e cometem o erro grave de virar as costas para isso. É muito grave isso aí, é grave mesmo, perigoso, né? Se você vier observar lá a geração de Noé, não prestou atenção na palavra de Deus. Quando chegamos em Ló, nós vamos entender a mesma coisa. As pessoas não prestaram atenção. Sabe quando que elas vieram prestar atenção? É quando elas foram bater na porta da arca. Mas por que é sempre no último? No último. Só um drástico problema que chama a atenção para a verdade. Será que a humanidade só vai despertar quando o céu abrir e Jesus aparecer no seu trono de glória com seus anjos e trazendo a igreja dele para o juízo final? Será que só isso chama a atenção do homem? É disso que Jesus está falando aqui. Porque tanta coisa, meus irmãos, está acontecendo ao redor que o homem está se apegando, está se absolvendo, a ponto de avisar, de advertir, de ensinar. E as pessoas não dão devido valor, mas o que eu estou fazendo não está errado. Mas quem disse que está errado? Porque coisas boas levam o homem também para o inferno. É bom prestar atenção nisso. Coisas que são lícitas, coisas que são sérias, coisas que são necessárias, também levam o homem para o inferno. Porque ele se distrai, porque ele absolve-se com aquilo. Não é que está errado aquilo não é pecado em si mesmo. O pecado está no fato de eu estar me dedicando em torno disso. Por quê? Porque eu tiro o foco, eu tiro a atenção da palavra de Deus que vem me advertir, me ensinar. Nós vamos encontrar Jesus se esforçando. A Bíblia vem do Gênesis ao Apocalipse se esforçando, mostrando, indicando, apontando o que vai ser o final da humanidade. Surge uma pergunta: por que não estão querendo olhar para a palavra?
É porque estão absolvidos por sua vida e pelas coisas que estão ao seu redor. É porque estão envolvidos em seus próprios planos para casamentos. É disso que Jesus está falando. Observe o texto. Jesus agora faz aquela lista que eu falei. Né? O que vai te absolver? Ele vai deixar bem claro aqui. Comiam, bebiam e casavam-se. O casar, aí começa a envolver. Aí começa aquelas histórias, e vai, e vem, e procura, e fica noivo, e casa. E a Bíblia. E eu vou lá, e vou contratar, e vou fazer meu trabalho. Quero uma festa na igreja, eu quero isso. Está na igreja, hein? Eu quero festa na igreja, eu quero aquilo. E a Bíblia. E os avisos da Bíblia. Cuidado. Isso é errado? Não. Tem que casar? Tem. Mas aonde está o seu coração? Está na Bíblia avisando você casar com a pessoa certa? Escolhida pelo eterno Deus? Isso é bíblico? Não. Cuidado para não ser absolvido em excesso por estas coisas. Casamentos, planos para casamento, filhos, lar, trabalho, carreira. Eu preciso me dedicar à minha carreira, ao meu trabalho. Eu tenho que estudar. Aí passa os olhos na Bíblia de vez em quando e está lá sentado achando que está fazendo a coisa boa, está fazendo a coisa certa. Não tem pecado no que você está fazendo. Porque o pecado mais grave do que uma pessoa pode fazer é não dar ouvido à palavra de Deus. Nem se trata de um pecado, não. Se trata de uma distração que vai te levar para o inferno. Presta bem atenção. Coisas boas têm levado pessoas para o inferno. Tá? Tem distraído, tem absolvido, as pessoas estão se absolvendo disso. Tá? Esquecem da Bíblia, esquecem da palavra. Não é verdade? O lar, trabalho, carreira. Não tem tempo para ouvir a mensagem a respeito da vinda do Senhor. Não tem tempo para ouvir a mensagem da vinda do Senhor. O que vai acontecer com uma pessoa que começa a perder o tempo de ouvir o maior aviso da sua vida? O mais importante e vital aviso para a sua vida, que é a volta de Cristo. Ou será que acha que tem alguma coisa mais importante? Não tem. Não tem. É triste de ver. As pessoas vão se absolvendo, quando daqui a pouco, cadê fulano? Foi para o hospital, deu um infarto, e agora? Aí corre. E cadê fulano? Partiu. Foi embora. Famosos morrendo. Hoje tivemos notícia de famoso que morreu. Outros já morreram, vão partindo. E a pergunta que se faz é: quanto tempo ele tem gasto com a palavra de Deus? Será que ele não se absolveu demais com as coisas daqui? Jesus Cristo está avisando a eles: olha, eles se casaram, se deram casamento, o problema não está nisso. O problema é que isso tomou o tempo todinho que eles tinham para ouvir o perigo que vinha. E quando eles foram descobrir que existia um aviso na Bíblia, quando eles foram descobrir que a igreja estava pregando sobre a volta de Cristo, vai ser o dia que o céu abrir e aí eles não vão ter, realmente vão ter que crer, porque está lá na frente dele. Não é verdade? É muito triste saber que a grande mesmo maioria da humanidade, de pessoas que estão dentro da igreja, só vão acreditar, só vão ser convencidas. Tá? Ela não vai crer espontaneamente, ela vai ser convencida pela situação que se desvenda diante dos seus olhos. Que não vai dar para onde fugir, não vai dar para correr, não vai dar para falar nada. Ele vai lembrar: bem que falou minha mãe, bem que falou fulano, mas ele era membro da igreja. Ele entrava na igreja, professou a sua fé um dia. Mas ele está longe da realidade. Está muito longe dessa realidade. Tá? Não tem tempo para ouvir as mensagens, né? A mensagem a respeito da vida do Senhor. Aí Jesus diz: assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. O mesmo que aconteceu em Noé, mesmo. Se envolveram tantos que não ouviram a pregação. Isso, meus irmãos. Quando chega em Ló, a mesma coisa. Chegamos agora no período da igreja, as igrejas lotadas de gente. E a pergunta que se faz é:
tem coisas boas levando pessoas para o inferno. Tem tanta gente, meus irmãos, que se envolve tanto com tudo, que realmente não medita no Senhor Deus Todo-Poderoso, na salvação, na razão da sua salvação, que é o amor de Deus derramado sobre nós. Aí surge uma pergunta simplesinha. O que você tem feito diante de Deus? Será que está se realmente absolvido pelas coisas que não para pensar? Olha, meus irmãos, está tão fácil das pessoas se absolverem, que até os mais fiéis estão constantemente sendo absolvidos por alguma coisa. Já notou ou não? Olha, meus irmãos, é televisão, é filme, é novela, é não sei o quê, é passeio, é trabalho, é estudo, é carreira, é família, é lar, é tudo legal, tudo lícito. Só que tirou o tempo de Deus. Tirou o tempo, meus irmãos, que ele tem que ter junto com a palavra. Porque a palavra está avisando a ele que Jesus vai voltar. Será que só vou acreditar quando eu for sentir? Eu não quero nem sentir, que não vou sentir isso. Tá? O que uma pessoa vai sentir na hora que o céu abrir e ela descobrir que não deu a devida atenção para aquele momento? Eu fico imaginando, meus irmãos, aquelas pessoas que moravam perto de Noé. Quantas vezes ouviram de Noé, vezes que negócio 40 anos para fazer 40 anos pregando. As pessoas passavam lá, maluco, olha lá o velho doido, olha lá. Eita, velho doido. Né? Tá falando uma coisa, construiu uma arca que não tem nem mar perto. Isso aí não rende, ir embora, todo dia fazendo festa. Até que caiu a primeira gota d'água, tamanho de um balde cheio. Aí, o que houve? O que é isso? Isso é água? Aquele velho estava certo. O que a gente faz agora? Não dá mais tempo, agora já abriu a torneira. Agora já era. A igreja pregou sobre a volta de Cristo, eu não acreditei. E agora? Agora o anjo tocou o trombeta. E agora? Agora é acerto de conta. Mas tudo aquilo que eu fiz, aquela galera... É só fazer assim para aquilo, tudo que você tinha, tudo que você conquistou, tudo que você herdou, tudo que você realmente se achou proprietário, que gastou a vida toda tentando conquistar, aí quando conquistou, Jesus veio. Acabou. Assim será. Jesus está prevenindo. Quando eu peguei esse texto aqui, você vai notar que Jesus, quando vai evitar falar do pecado de Sodoma e também lá do dilúvio antediluviano, ele não menciona essas coisas, ele vai falar das coisas boas ali, mas ele vai falar disso porque são estas coisas que foram absolvendo o povo da época de Sodoma. E eu pergunto para você que está me ouvindo hoje, o que está absolvendo o seu dia? Quando você levanta cedo, você vai trabalhar, e você volta do trabalho, vai para a faculdade, sai da faculdade, volta para cá, vai para lá, passou a semana todinha, não leu uma Bíblia. Fala para mim quantos capítulos leu da Bíblia essa semana? Hoje é quinta-feira aqui, ó. 1.600 tem os capítulos, hein? 37 mil palavras, hein? Será que leu uma ou duas, será? Ou está absolvido com as outras coisas, isso aqui fica em terceiro plano, hein? Jesus está prevenindo. Sucederá o mesmo com a última geração. Estarão tão ocupados, tão envolvidos com seus próprios interesses, que deixarão de lado todos os meus interesses. É isso que Jesus está ensinando. É exatamente isso que Jesus ensinou nesse texto. Ele não menciona, fala das coisas boas que podem nos ocupar a mente e nos desviar do caminho do céu. Não a nós os salvos, mas aqueles que estão envolvidos ali naquela coisa nada toda. Você prega o evangelho, ensina do evangelho, estão envolvidos. Não para prestar atenção. Não para, vai embora, vai tocando barco. Né? E no final,
vai descobrir que Jesus está falando que estas coisas boas absolvem todo o tempo que você tem. E que não deu a devida atenção aos avisos embutidos, aos avisos dados através da palavra dele. Meu irmão, vou te dar um conselho. Só existe uma coisa importante. É o céu. Fica aí igual um doido se desesperando, correndo atrás e querendo mais. Para que mais? Não vai levar nada. Paulo diz isso. Não trouxemos nada desse mundo. Não vamos levar nada desse mundo. É lícito família? É lícito ter filhos? É lícito casar? É lícito ter tudo isso junto com a Bíblia, lendo a Bíblia, orando com a família e conduzindo-os de acordo com os princípios estabelecidos na palavra de Deus. Por isso é lícito. Com isso tudo junto, aí você está no caminho certo. Porque se um substituir o outro, se você tirar a palavra de Deus e ficar sozinho, deu. Meus irmãos, eu vou concluir com a palavra que Jesus disse lá em Mateus 6,33, que só em falar assim, muita gente já sabe de cor. Quem gosta de ler Bíblia, quem gosta de estudar Bíblia, já sabe de cor. João 6,36, sobre a ansiosa solicitude pela vida. No versículo 33 ele diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não precisa se descabelar. Busque no Senhor, mas busque em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus, o seu reino e a sua justiça. Amém? Que Deus nos fortaleça, que derrame sobre nós da sua graça e misericórdia. Muito bem, meus irmãos, nós vamos encerrar esse momento de culto diante do nosso Deus com uma oração. Nós temos aqui alguns pedidos de oração que eu gostaria que os irmãos fizessem em casa, tá? É oração aqui pela Nívia, está com a pressão alta, a Natália que se machucou lá, né? O Zezinho, o doente, precisamos orar por ele, e o G. Anderson, depressão. Vamos orar pelo G. Anderson, o Zezinho, a Natália e a Nívia. Ok? A Maria Rosa pediu oração pela família da irmã, que todos estão com Covid. Maria Rosa. Isso. E a Berenice pediu pela família dela. Maria Rosa é a família. A família da irmã. É. Que estão todos com Covid. Vou botar Maria Rosa aqui, tá? Covid. Noemi tem agradecimento, né? Não sei aqui, não. Noemi, Tem qual é? oração de agradecimento, bênçãos recebidas. E também temos agradecimento da nossa irmã, é Noemi? Noemi, bênçãos recebidas. Das bênçãos de Deus recebidas. Deus é bom. Abençoa. Vamos agradecer a Deus. Vocês anotaram aí os pedidos. E assim nós encerramos esse momento de culto com uma oração. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos agradecido por todas as bênçãos derramadas sobre nós. E pedimos, ó Deus, que tu venha nos orientar, nos fortalecer e nos deixar, ó Deus, aptos a caminharmos, ó Deus, interessados na tua palavra, interessados, ó Deus, dando a devida atenção ao que está escrito nela para o nosso bem-estar, aos avisos, ó Deus, nós estarmos prontos para esse encontro da segunda vinda e que possamos assim crescer espiritualmente debaixo dos teus cuidados. Obrigado pela palavra que tu nos dás e por todas as bênçãos, ó Deus, embutidas nela.
Abençoa, ó Deus, esses pedidos que aqui foram feitos. Nós te louvamos, ó Deus, para que tu venha, através dessas orações, atender, Senhor Deus. Tem o Anderson, Deus, sobre depressão, abençoa ele. Tem a Nívia também, ó Deus, pressão alta, sua filha machucou-se. E nós clamamos a Ti também pelo Zezinho, ó Pai, que nos lembramos. Esteja abençoando e recuperando, Senhor Deus, a família também que está com Covid. Nós pedimos a Tua bênção sobre que Tu liberte-os e fortaleça-os em Cristo e trazendo. Também temos motivos de agradecimento, ó Deus, que Tu tens ouvido nossas orações. E o Teu povo, ó Deus, tem muito a agradecer diante de Ti. Perdoe nosso pecado, nossas falhas, é o que nós clamamos em Cristo, Teu amado Filho. Amém. Sei porque de Deus a mim se revelou, porque Jesus me salvado na cruz me resgatou. Mas eu sei que eu creio, estou bem certo, é poderoso. Pois o meu tesouro até a vida. Não sei o como, mas o Espírito me terá. O dia Cristo me atrai em convicção real. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se mostro olhos cheios vem até da vida ao fim. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem. Amor em que Jesus virá, a glória que Ele tem. Mas eu sei que eu creio, estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Até domingo, se o Senhor Deus nos permitir.